Ento necessário. Os homens de bom senso, que morrem antes dos outros, compreendem a extensão das fraquezas que caracterizam os seus irmãos de humanidade. Sabem que não se pode pedir determinados testemunhos ou certas equações intelectuais aos menores de espírito, que constituem vastíssimas fileiras no campo evolutivo. Conhecem, igualmente, os gigantes da inteligência, que afrontam as verdades eternas com o estilete do sarcasmo, sem desconhecerem as responsabilidades que assumem, vacilantes embora, entre as considerações exteriores e as imposições da consciência. Os desencarnados esclarecidos, porém, não podem hesitar diante do quadro divino das realidades eternas e continuam preferindo o silêncio com o trabalho edificante na elevação geral. Não podem, em obediência a princípios de ordem divina que lhes regem as atividades e relações, voltar à camaradagem inferior, comentando vulgaridades e pilhérias de mau gosto, satisfazendo ao caprichoso critério dos antigos companheiros atolados nas velhas fantasias. Não dispõem de tempo para solucionar quebra-cabeças, em atenção a exigências descabidas, sem nenhum valor essencial na aquisição da fé. Mas, quem sabe, talvez possam ser úteis, mais tarde, aos seus amigos, em horas de extremo interesse do espírito, na solução de problemas de importância fundamental para eles, no campo infinito da vida eterna. 39. Serviço de investigação. O investigador policial, a propósito de problemas intrincados, é sempre uma pessoa que deve educar os olhos para identificar o mal. Nos crimes obscuros, nos furtos misteriosos, põe-se a campo, em busca dos verdadeiros culpados. Às vezes, socorre-se da injustiça, até que o delinquente apareça à luz meridiana, confessando a própria falta. Seus esforços quase sempre são louváveis, entretanto, como a justiça do mundo, em muitas ocasiões, é simbolizada por uma deusa cega. A ternura fraternal não é característica de suas funções. É lógico reconhecer que a sociedade humana não lhe dispensa o concurso. O homem-lobo ainda predomina entre as criaturas, depredando e assaltando, arruinando e destruindo. Compreendemos, desse modo, quanto é imprescindível a fiscalização no Instituto da Ordem Social. O investigador, porém, a título de exercer fielmente a missão que se lhe conferiu, timbra em afastar-se da piedade. É preciso arrancar confissões, corrigir o mal, retificar o desvio e apagar, de vez, a possibilidade de novos crimes. São atribuições ingratas, mas naturais e humanas, em face dos desequilíbrios provocados pela perversidade deliberada. Em sã consciência, o profissional da segurança pública não pode ser criticado, desde que não procure estancar o sangue, derramando mais sangue, nem reprimir a violência impulsiva com a violência organizada. O médico também faz amputações difíceis e dolorosas e aplica o ferro candente a feridas de mau caráter. E as chagas sociais exigem ânimo forte dos cirurgiões da polícia técnica. Não se pode curar os golpes fundos da maldade voluntária com perfume de rosas sem espinhos. Muita vez, é indispensável cortar e ferir, isolar e cauterizar. Esse é um setor de benemerência da criminologia. Referimos-nos a minúcias psicológicas do investigador, para demonstrar a elevação de sua tarefa na zona que lhe é própria, valendo-nos, ainda, do ensinamento para algumas observações, no serviço da espiritualidade superior. Quantas vezes os companheiros de luta improvisam investigações, a pretexto de caridade. Reúnem-se, forçadamente, em torno de médiuns, como detetives aguciosos, procurando a pretensa maldade. Não lhes criticamos a observação construtiva, mas lastimamos as péssimas condições de espírito com que recorrem a experimentarão. Não seria mais útil o adiamento da tentativa. E não será mais prudente, no capítulo das gentilezas, que os amigos da doutrina e os médiuns de boa intenção se abstenham de colaborar nesses intentos prematuros. É um erro procurar os desencarnados esclarecidos à luz da revelação divina, mantendo no coração propósitos apenas compreensíveis nos investigadores policiais, que se valem deles, obrigatoriamente, no trato com os criminosos contumazes. Todos os que organizam sessões mediúnicas, com o objetivo de satisfazer aos catadores de delinquentes, não se acautelam contra os perigos a que se conduzem, porque no plano invisível existem também entidades perversas, que não perdem ensejo de participar de condenáveis aventuras, e o trabalho dos espíritos superiores, nessas ocasiões, resume-se, quase,
a preservar os pesquisadores tirânicos da influência de perigosos malfeitores desencarnados, que respondem às preocupações de ordem inferior que os assaltam. A reunião mediúnica é também uma visita das almas encarnadas ao plano espiritual. Elevam-se os companheiros terrestres, através do pensamento, para que nos encontremos em algum lugar. Se o cooperador humano conta com excelentes relações na esfera invisível, delas recebendo contribuições efetivas de socorro e iluminação, como submeter os seus benfeitores distantes à investigação de pessoas, respeitáveis embora pelo trabalho que realizam na Terra, mas absolutamente despreparadas quanto às responsabilidades do espírito. Entregaria o homem de bem, ao primeiro desconhecido que lhe visitasse a casa, as intimidades do santuário doméstico, a pretexto de exemplificar a caridade evangélica. Como esquecer comezinhos deveres e de segurança no bem, se o próprio Cristo recomendou aos seguidores que não lançassem pérolas a esmo? É possível que muitos amigos nossos, ainda encarnados, obedecendo a impulsos de excessiva afetividade, atirem a qualquer aventureiro adornado de títulos exteriores as joias da confiança e do otimismo que lhes foram doadas pelas inteligências que habitam o plano divino. Mas nós outros, de olhos abertos e vigilantes, diante do campo infinito da vida, não podemos fazer o mesmo. A caridade é a virtude sublime que salva, aprimora, enaltece e aperfeiçoa, mas a imprudência, dissimulada por palavras lisonjeiras, não lhe pode arrebatar a auréola fulgurante. É razoável que os estudantes do espiritismo evangélico não desprezem a análise construtiva. É impossível viver às cegas num terreno tão claro, onde a liberdade para discernir, como deusa da razão vitoriosa, não permite a soberania das trevas interiores. Mas que ninguém converta ambiente de legítima fraternidade em gabinetes policiais, onde os espíritos elevados devem comparecer como delinquentes submissos. Procure-se a companhia desses benfeitores, tendo espírito de alegria, serenidade e amor, com que se buscam as afeições generosas e dignas da terra. Os que não puderem proceder assim, adiem o cometimento, ainda que estejam diante da insistência apressada dos melhores amigos, porque o pensamento do homem, onde quer que se encontre, emite raios de atração, buscando receptores adequados, e quem se reúne, procurando malfeitores e criminosos, há de encontrá-los, tanto aí como aqui. 40. O júri negativo. O espírito de Rodrigo Oberon, antigo homem de letras na Terra, foi chamado a um júri familiar, constituído de afeiçoados e colegas que com ele haviam privado intimamente na luta material. O desencarnado dera notícias de si mesmo, depois da morte, e o fato alvoroçara o antigo campo doméstico, provocando estranheza geral. Contudo, diante das consequências morais que a surpresa envolvia, os velhos camaradas do morto repeliram a boa nova, energicamente. Oberon, todavia, não se intimidou e, porque habitasse agora o país da verdade, continuou escrevendo, dirigindo-se, não mais aos irmãos de outro tempo, mas aos companheiros de boa vontade que a nova tarefa lhe dera a conhecer, enriquecendo-lhe o coração. Ante a insistência dele, porém, os amigos reclamaram-lhe a presença, em reunião mais íntima, a que o médium, acusado de embusteiro e mistificador, compareceu constrangido, encarcerado em justas inibições. No entanto, tamanho era o bom desejo de Rodrigo, que os óbices naturais foram vencidos e ele conseguiu manifestar-se perante a Assembleia de Irmãos do Pretérito, agora convertidos em simples investigadores. Logo notou que ninguém, na sala, recebia a visita com a espontaneidade desejável. Todos os presentes timbravam em fixar atitudes de vigilância. Alguns arregalavam os olhos, outros apuravam a acuidade auditiva, para intensificar a severidade da crítica. Oberon, todavia, enganado em seus melhores e mais belos propósitos, deu vazão à emotividade que lhe banhava a alma e, chorando de júbilo, dentro dos conhecimentos dilatados que a morte lhe outorgara, saudou, comovidamente: Meus amigos, que a paz de Deus esteja conosco. Entreolharam-se admirados os assistentes. Um deles rompeu a estupefação e comentou em voz alta: Oh! Que significa isto? Rodrigo Oberon era um ateu inteligente, não falaria agora com relação a Deus. Antes que as opiniões contraditórias se fizessem ouvir com mais calor, evidenciando menosprezo à preciosa oportunidade, Rodrigo asseverou, paciente: Amigos, a morte modifica-nos. Impossível insistir na negação sistemática, diante das afirmações da vida vitoriosa.
e passou a relacionar consoladoras reminiscências, referindo-se a acontecimentos e datas inesquecíveis. Todavia, enquanto o desencarnado expandia sublimes emoções, os presentes acentuavam a frieza do primeiro instante de observação. Fizeram Oberon ligeiro intervalo e um deles considerou atrevidamente: isto não constitui prova. O médium conhece a biografia do morto. E sorrindo, irônico, acrescentava: quem a ignoraria, porventura? Sentindo que não se fazia conhecer pelo passado que recordava, perante os indagadores intransigentes, Rodrigo passou a falar do novo plano de existência, descrevendo-lhe a beleza divina. A assembleia, porém, escutou impassível e um dos antigos companheiros exclamou, na primeira pausa do narrador: tudo mentira. Onde não observamos o desvario de um cérebro dementado, vê-se a mistificação criminosa. A descrição é puramente fantástica. Fixando os olhos miúdos nos colegas, tão rígidos de sentimento quanto ele, indagava, sarcástico: não teremos bastante ficção no mundo? O espírito permanecia angustiado. Estudava apressadamente um meio de prosseguir na defensiva afetuosa da verdade, quando um amigo se aproximou e dirigiu-lhe certa pergunta indiscreta, alusiva à família consanguínea. Ele sabia que se a morte o conservava sem mudança espiritual, não se verificava o mesmo no ambiente doméstico. A separação, na esfera terrena, determinara modificações apreciáveis em sua casa. Ferido no mais íntimo da alma pela crueldade da solicitarão, respondeu timidamente: não me obriguem, por piedade, a opinar em situações que devo esquecer. Não me cabe o direito de interferir nas decisões respeitáveis dos que me foram amados no mundo. Não posso, não posso. Contudo, insensível ao seu sofrimento, um dos investigadores considerou: não vem. Estamos presenciando um caso de cadeia ou sanatório. Quando se procura a identificação do morto, o espírito recua. A estas palavras, seguiram-se gargalhadas sonoras. Rodrigo não desanimou. Reunindo os recursos verbais, referiu-se, profundamente emocionado, aos laços sublimes da ternura e da compreensão nas velhas alegrias da camaradagem terrestre, mas, ao terminar, alguém gritou desrespeitosamente: simples banalidades. Acabemos a farsa. O diabo não tem família. Oberon tentou explicar-se, ainda, comentando com humildade a sua posição difícil, no momento, e relacionando as surpresas que aguardam o homem, além do sepulcro. Todavia, antes de concluir, um dos assistentes cortou-lhe a palavra, injuriando-lhe a presença: vá, Satã imbecil. Um escritor medíocre não cometeria os erros de psicologia e linguagem que a sua audácia atribui ao nosso amigo morto. Saberemos vingar-lhe a memória, castigaremos os culpados desse ato burlesco, em que um demente, apelidando-se de médium, desempenha o papel de estrião criminoso, cabotino e inconsciente. O espírito calou-se e, depois de orar em silêncio, sufocado pelas lágrimas abundantes, despediu-se em voz pausada: adeus, amigos. Nunca mais, enquanto permanecerem na carne, ouvirão Rodrigo Oberon injúrias familiares. Entretanto, já que vocês não me recebem no céu do entendimento, eu irei encontrá-los no inferno da incompreensão na primeira oportunidade. Recusam agora o amigo que a vida lhes devolve, mas a morte esperará por vocês todos, encaminhando-os ao diabo que invocam. Até a vista. E, sob forte impressão, dissolveu-se a pequena assembleia para que os velhos camaradas do morto continuassem marchando, por si mesmos, ao encontro da verdade, ferindo os próprios pés, no caminho vasto de experiência. 41. Adivinhações. Meu amigo, você ainda pertence ao número daqueles que consideram os espíritos desencarnados adivinhadores e pergunta o motivo pelo qual não pulverizamos as afirmativas dos detratores gratuitos e apressados do espiritismo cristão. Julga você, acompanhando as águas de muita gente, que somos novas edições do velho Tiresias, precursor da Buena Dicha e que, à maneira dos criados linguarudos, devemos estar em dia com todos os segredos do próximo, a fim de, por esse processo fácil, dar-lhe a conhecer nossas atividades espirituais, de modo concreto e insofismável. Creia, porém, que a lógica não autoriza semelhantes suposições. Se o espiritismo tivesse por advogados tão somente os magos do revelacionismo barato, a grande doutrina jamais passaria de um movimento anedótico, em que o palpite e o boato se encarregariam de interceptar a luz divina. Reduzir-se-iam as sessões a espetáculos caseiros,
com a supervisão de palhaços sem corpo físico, e os assistentes voltariam à posição psíquica das crianças curiosas, que frequentam as salas de mágica, atentando apenas para a varinha do feiticeiro. Acredita você que a providência divina permitiria o regresso dos mortos apenas para isso? O fenômeno transcendente da comunicação com o plano espiritual estaria circunscrito a meras demonstrações telepáticas. Para muitas pessoas, a finalidade de nosso intercâmbio consiste em convencer os corações mais endurecidos, sem esforço. Os pais mortos imporiam convicções aos filhos, adivinhando-lhes as intenções e anulando-lhes o livre-arbítrio, na esfera das realizações materiais. Os esposos falecidos continuariam à testa da casa, satisfazendo caprichos da companheira, por mais disparatados que fossem. Entretanto, a morte é a chave de emancipação para quantos esperam a liberdade construtiva. E aqui, no outro mundo, somos naturalmente compelidos a imediato reajustamento do quadro de opiniões pessoais. As afirmações quixotescas dos adversários da verdade não chegam a modificar um tio nas leis universais e as suas arremetidas injuriosas contra os servidores fiéis da causa do bem não passam de bulha infantil, em torno das sublimes fontes da nova revelação. Aliás, é razoável que digam insultos e asneiras, atendendo aos impulsos da boca deseducada. Ignoram a grandeza do verbo criador e, por vezes, não passam de anões espirituais fantasiados de gigantes físicos. Nós outros, porém, que atravessamos a experiência do sepulcro, não podemos cair no mesmo nível. É indispensável examinar os problemas graves da vida, penetrar o conhecimento do destino e da dor, amparar a compreensão de eternidade nascente no mundo, e não seria lícito perder as horas em atender aos serviços de adivinharão barata. Além disso, é preciso ponderar as deploráveis consequências das informações prematuras. Referir-se a você, naturalmente, aos belos serviços da psicometria na divulgação da doutrina consoladora. Sim, é certo. Não julgue todavia, que esses trabalhos se efetuam sem o controle das inteligências esclarecidas de nossa esfera de ação. E não só os desencarnados necessitam disciplina em suas doações verbais, também os médiuns devem sofrear o desejo de adiantar ilações do que observam em silêncio, porque em assuntos de espiritualidade toda a prudência se faz imprescindível. Li, algures, a história de um vidente moderno que passava por ser maravilhosamente verdadeiro. Certa vez, foi visitado por um homem que lhe pedia socorro para as aflições psíquicas. O cliente inquieto trazia consigo um quadro doloroso. Na existência passada, fora homicida e, no campo mental, embora a benção do ouvido no renascimento físico, estampava ainda a cena lamentável do pretérito delituoso. Desde a infância, em razão do resgate que deveria levar o efeito, era atormentado de pesadelos e tentações que pareciam sem termo. Davam-nos médicos por vítima de perturbações congênitas, e como não lhe solucionavam a questão angustiosa, recorreu ao sensitivo, psiquioso de paz íntima. O médium, usando a sua faculdade de penetração noutros domínios vibratórios e sentindo-se vaidoso da franqueza que lhe era característica, movimentou o cabedal das apreciações próprias e falou-lhe abertamente do que via. Sem o espírito da caridade construtora, concluiu o vidente loquaz que quadro significava assassinato em futuro próximo, asseverando que o consulente mataria um homem. Retirou-se o enfermo da alma em condições terríveis. Sugestionado pelo médium invigilante, passou a viver muito mais do passado criminoso, reconstituindo instintivamente as ideias sinistras de outra época. Deveria matar alguém e preparou-se para o horrível acontecimento. Correram os anos. 1, 2, 3, 4. O enfermo procurou eliminar diversos parentes e amigos sem resultado. Perdera o contacto com o trabalho sádio. A ideia fixa do crime empolgava-o. Não dormia, alimentava-se mal e convertera-se em perigoso alienado, fora do hospício. A sua situação continuava angustiosa quando, certa noite, encontrou um homem a meditar numa ponte solitária. Não teria chegado o momento. Pensou. Não lhe cabia assassinar um homem. Perturbado, aflito, precipitou-se sobre o desconhecido e apunhalou-o. Mais alguns instantes e aclarava-se a identidade do morto. O assassinado era o vidente, fornecedor do pensamento inicial do crime. A ideia, pequena e insignificante a princípio, desenvolverá-se, crescerá e agirá contra o seu próprio Criador. Compreende você a responsabilidade dos que fazem conclusões precipitadas ou que adiantam informações prematuras?
responderemos por todas as imagens mentais que criarmos nos cérebros alheios. Natural, portanto, nosso retraimento em matéria de pareceres inoportunos e novidades sensacionais. A obra evolutiva de cada um de nós pede tempo e experiência. Se você deseja cooperar nas fileiras do espiritismo cristão, instrua-se no conhecimento da verdade e edifique-se na prática do bem, abstendo-se de exigir o concurso dos seus amigos desencarnados, no campo do revelacionismo fácil. Divulgue, onde você vive e trabalha, a mensagem de boa vontade e colaboração evangélica que a fé e o esforço próprio gravaram em seu coração. Quanto aos detratores e perseguidores vulgares, não lhes concedam apreço que estão muito longe de merecer. Entregue-os à luz abençoada da consciência, porque o sofrimento e a morte se encarregarão de transformá-los, no instante oportuno. 42. Filosofia da dúvida. Nem sempre os inimigos declarados da fé são os destruidores da edificação espiritual. Os materialistas confessos, por vezes, são excelentes pessoas de coração mole e cabeça dura. Sentindo-se afastados da prática religiosa, quase sempre experimentam um sincero prazer no serviço aos semelhantes, absolutamente desinteressados da remuneração divina. A descrença deles resulta muito mais da impossibilidade espiritual que da má vontade calculada. E como não se pode exigir fruto da laranjeira tenra, é necessário deixá-los no ateísmo provisório, ao sol e à chuva das experiências que fazem e desfazem as coisas e situações, para que o homem descubra a própria grandeza. Os caracteres verdadeiramente perigosos para os serviços edificantes da fé são aqueles que lhe recebem as bênçãos, absorvem as luzes e recolhem os benefícios, declarando-se contra ela, no dia seguinte, empunhando as armas da inteligência com que precipitam no abismo da dúvida a mente frágil dos companheiros que lhes pedem a mão. Os sacerdotes do Sinédrio, que provocaram a crucificação do Cristo, permaneciam na rigidez de princípios que lhes caracterizava o trabalho e jamais esconderam o desagrado que a lição de Jesus lhes causava, mas os soldados pagos para declarar que a ressurreição não passava de embuste grosseiro, asseverando, à maneira de observadores superinteligentes, que os discípulos haviam furtado o corpo do Mestre nas sombras da noite, esses, sim, ocasionaram graves distúrbios, junto ao Evangelho nascente. É inegável que semelhantes perturbadores não afetam a verdade eterna em sua essência divina. As permanentes discussões dos astrônomos sobre as manchas do Sol não impedem que o astro glorioso continue iluminando e sustentando o planeta. As tricas teológicas da Terra nunca diminuíram a misericórdia de Deus. Entretanto, na esfera das realizações humanas, a ausência de cooperação dos favorecidos da inteligência retarda, de certo modo, as construções sublimes da fé viva para a concórdia e felicidade de um mundo melhor. É justo, portanto, indicarmos a zona nevrálgica do trabalho, procurando acordar os companheiros de cérebro desenvolvido e coração atrofiado. Desde os primeiros dias do Consolador, trazido à Terra com o espiritismo cristão, cercam eles a esfera do serviço digno de restauração evangélica, lançando as areias movediças da dúvida no terreno destinado às convicções sadias. Cooperando no ministério sublime de Allan Kardec, os espíritos sábios e benevolentes organizaram com o inesquecível missionário a codificação da doutrina consoladora, endereçada ao espírito sofredor da humanidade. Todavia, Charles Richet, não obstante os títulos enobrecedores que lhes ornam a personalidade, faz a revisão dos ensinamentos espiritistas, criando a metapsíquica para evidenciar a supremacia da dúvida. William Barrett, membro da Real Academia da Inglaterra, depois de agraciado pelas luzes do plano superior, proclama que a emoção nervosa é a fonte dos acontecimentos supranormais e que ainda vem longe o tempo em que se possa provar a sobrevivência do ser humano, além da morte, através das manifestações mediúnicas. Oxoroias, favorecido por elevadas inteligências desencarnadas, acompanha o gigantesco esforço dos amigos espirituais, que lhe facultam notáveis demonstrações, no entanto, em seguida ao prestigioso serviço das entidades invisíveis, declara que a levitação é produto da mecânica biopsíquica, de cujos centros profanam, segundo a teoria dele, os raios rígidos que movimentam os corpos sem contato. Experimentadores diversos, após receberem favores brilhantes do mundo invisível, propõem que a palavra materialização seja substituída pelo termo ectoplasia, para significar que o fenômeno não implica a intervenção de inteligências estranhas e sim um mero desdobramento do corpo físico em condições desconhecidas da energia nervosa.
Possuía a ciência infinitos recursos terminológicos para incentivar a dúvida nas almas. E quando surgem pesquisadores conscienciosos e sinceros, que não temem as consequências de sua lealdade à sabedoria, alastram-se as definições sarcásticas e chovem pedradas. Até hoje, aparecem pessoas interessadas em apresentar William Crookes e César Lombroso na categoria de papavos, a quem os médiuns subtraíram as faculdades de observação diante da vida. Mesmo no Brasil, homens de vasta cultura e projeção social, como Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, foram taxados de palermas e loucos, o primeiro porque permutou a política engenhosa dos homens pela divina política do Evangelho, o segundo porque trocou os interesses financeiros dos médicos altamente remunerados pelos interesses eternos do espírito. É muito difícil vencer o dragão da vaidade humana que monta guarda ao nosso patrimônio intelectual. Ainda que homens respeitáveis e bem-intencionados, como Richetti, venham à zona do esclarecimento, colaborando, com êxito na intensificação da cultura moderna, surge sempre uma brecha, aqui ou ali, por onde o monstro deita as garras de fora, revelando a deficiência de nossa edificação pessoal. Essas maravilhosas inteligências filiadas à hesitação sistemática, continuarão prejudicando o desenvolvimento dos germens da fé e adiando indefinidamente as realizações de um mundo espiritualizado. Entretanto, passarão também no campo infinito da vida, dando lugar aos cientistas mais fortes e desassombrados. Que ninguém se perturbe, em face desses homens admiráveis pelo raciocínio, porque eles vão discutindo, duvidando e morrendo e os espíritos benevolentes e sábios prosseguirão construindo, sem desânimo e sem inquietação a terra melhor de amanhã. 43. Desfazendo acusações. Nas ruidosas campanhas contra o espiritismo, não raros surgem aqueles que acusam os desencanados através de variados modos. Por que motivo os espíritos não descobrem os segredos ocultos da natureza, atenuando as dificuldades que rodeiam a existência do homem? Por que não escrevem livros técnicos avançados, solucionando os intrincados problemas da ciência e da indústria? Como não oferecem recursos para a cura da morféia ou câncer? Regressando às escalas mais baixas, no pentagrama das inquirições puramente intelectuais, encontramos criaturas perguntando por que não indicamos o local onde se encontra a bolsa perdida da senhora M ou que razão nos leva ao desinteresse pela procura do anel de preço, esquecido no bonde pelo senhor B. Desconhecendo a bondade de Deus, o doador anônimo do universo, os escritores orgulhosos afirmam que todas as conquistas da cultura humana são devidas ao pensamento dos vivos, como se as suas declarações se destinassem a ferir a suposta vaidade dos mortos, para que venham disputar com os homens, na aquisição de gloriolas efêmeras. É preciso considerar, todavia, que se os desencanados assumissem na Terra o papel de orientadores tangíveis da evolução, na descoberta de utilidades novas, esses mesmos escritores se revoltariam contra eles, acoimando-os de infratores da lei de liberdade, a invadirem seara alheia. Estejam, porém, tranquilos os nossos amigos do mundo físico, porque ninguém, com bastante esclarecimento, em nosso plano, se sente autorizado a interferir diretamente nas edificações que competem aos missionários, estudiosos e trabalhadores da terra. A esfera que habitamos agora, se oferece bastante luz à nossa mente, oferece também problemas inúmeros, que precisamos resolver, atendendo às nossas necessidades para a vida eterna. A morte do corpo não se faz acompanhar de estacionamento, no qual seríamos forçados a contemplar os encanados, nem das delícias do céu ou das torturas do inferno. Somos compelidos por ela em novos caminhos de ascensão, em que o infinito nos deslumbra. A matéria diferenciada convida-nos a trabalhar em fascinantes enigmas, a evolução apresenta outros aspectos e universalidade conduz-nos a maravilhosas invenções de felicidade e paz. O campo de lutas renovadas não nos deixa ensejos à interferência indébita no labor cometido ao homem de carne, e, ainda que as oportunidades nos permitissem a colaboração dessa natureza, não seria lícito subtrair à criatura humana a faculdade de orientação própria, na descoberta de si mesma. Se o pauperismo e a enfermidade fossem eliminados de vez, possivelmente o orgulho e a vaidade consolidariam o seu império na existência terrestre, encerrando os habitantes do planeta em grosseira crosta de egoísmo, por milênios inumeráveis, além de cerrar-lhes a visão do panorama universal. Quanto ao serviço de invenções e descobrimentos, a esfera invisível, atendendo aos superiores desígnios de Deus, presta concurso fraternal e indireto às realizações terrenas,
mas não impõe inovações espetaculares ao quadro evolutivo das criaturas. E por falar nos engenhos de que a civilização se enriquece, cada vez mais, é imprescindível considerar que o homem não se pode queixar no tocante às edificações que lhe foram autorizadas pela providência divina, importando observar como as utiliza. Permitiu Deus que a criatura humana recebesse a embarcação a velas, organizou-se então a pirataria do passado, deu-lhe o navio a vapor e armaram-se verdadeiras cidades flutuantes, que atacam as coletividades praieiras sem aviso prévio. Conferiu-lhe o Senhor a descoberta da matéria explosiva, para que as montanhas de pedra calçassem a residência aos filhos da terra e a fim de que as mãos humanas colaborassem na estruturação de uma superfície planetária mais acolhedora e mais bela. Entretanto, fez-se da conquista preciosa a bomba destruidora que deixa cair a chuva da morte sobre lares e hospitais inocentes. Concedeu o Altíssimo ao mundo necessitado o trator e o automóvel, em breve, porém, tornavam-nos como padrão para o fabrico de tanques arrasadores que talam as mais humildes ervas do campo. Autorizou o Pai a entrega do telefone sem fio às nações insuladas umas das outras, a fim de que aprendessem a fraternidade legítima. Aproveita-se o recurso para expedição de sinistras mensagens de morte a submarinos criminosos que atacam mulheres e crianças em viagem no mar. Mandou doador divino que o avião fosse entregue aos povos terrestres, facilitando o intercâmbio entre as diversas regiões do globo e incentivando a solidariedade mundial. Todavia, a máquina do ar foi convertida no pássaro do extermínio, ferindo e deformando, matando e destruindo. Que fez o homem do progresso científico que o Senhor conferiu à Terra, se ele saiu da caverna de idade da pedra, a caminho dos palácios gregos e dos anfiteatros romanos, dos castelos medievais e dos arranha-céus modernistas, regressando, agora, apressadamente, a caverna de cimento armado dos abrigos antiaéreos? Não formulamos a interrogação como as pessoas atacadas de pessimismo crônico. Acreditamos sinceramente no mundo melhor, na fraternidade legítima e na paz restaurada. Queremos responder tão somente aos inquiridores ociosos que indagam, sarcásticos, sobre a atuação dos espíritos desencarnados, no círculo das invenções e descobrimentos, que a Terra tem recebido excessivamente da bondade de Deus, retribuindo mal a confiança celeste, acrescentando que se eu fosse alguém, com bastante autoridade, rogaria ao Altíssimo interromper o serviço de doação de novos engenhos para o homem terrestre, pelo menos durante 1000 anos sucessivos, até que ele reconsidere a velha atitude de menosprezo aos bens divinos, crescendo devidamente para a verdadeira compreensão da luz espiritual. 44. Resposta leal. Você, meu amigo, num gesto de confiança excessiva, me pede orientação e comenta o labirinto a que chegou depois de muitas aspirações e fracassos no caminho da vida. Com gentileza, você acrescenta, se o irmão não puder fazê-lo, outro amigo poderá tomar-lhe o lugar. Preciso receber um conselho do plano invisível. Entretanto, o mesmo receio que me assalta invade o coração de outros companheiros daqui, que, como eu, não se sentem à altura de fornecer diretrizes em caráter absoluto. Em verdade, habitamos o plano invisível aos olhos de vocês, que ainda permanecem na carne, mas não nos encontramos na esfera da sabedoria que tudo vê. Dizia Oscar Wilde que, ministrando bons conselhos, geralmente damos a outrem aquilo de que a nossa vida mais necessita. É um vício velho da humanidade. Muitas vezes, na Terra, ouvi também dizer que os bons cobradores, habitualmente, são maus pagadores. A máxima faz-nos lembrar as pessoas férteis de advertências corretas ao próximo e necessitadas de orientação para si mesmas. À medida que crescemos em conhecimento superior, ilumina-se-nos o entendimento para as situações mais difíceis. É aí que descobrimos a realidade das posições evolutivas e começamos a enxergar as criaturas nos diferentes degraus de compreensão que conseguiram alcançar. Como poderia, pois, travar-lhe caminhos particularizados à ação? Diz você, esposo preocupado de uma jovem doente, com quem se casou em segundas núpcias, e pai de 4 filhos rebeldes que ficaram sem mãe, que pretende vender a sua casa na cidade e transferir-se para o campo, atendendo às necessidades de saúde da companheira. E conta-me suas dificuldades com a ingênua confiança do irmão menor, que relaciona obstáculos e inibições diante do irmão mais velho, angustiado por não dispor de recurso para a solução necessária. Afirma você que se encontra desempregado, há 2 anos, em virtude da perseguição de criaturas ingratas, que lhe movem um processo humilhante por faltas que não cometeu.
Além disso, acha-se esgotado por vicissitudes diversas, cercado de credores exigentes, que lhe pedem o resgate imediato de contas vultosas, situação essa agravada por uma úlcera duodenal confirmada por várias radiografias. No campo moral, segundo a relação de seus angustiosos pesares, sua luta não é menor, nem mais triste. Viúva ainda jovem, com 4 crianças, das quais a maior conta, no momento, apenas 12 anos de idade, viu-se forçada ao segundo matrimônio, porque seus parentes fugiram dos órfãos de mãe. Considerando inoportuno o recurso às casas caridosas, em vista de suas noções dignas de pai responsável, você desposou uma jovem que o auxiliou, durante 3 anos consecutivos, numa sala de costura do próprio lar, dividindo-se, de muitos modos, para atender aos seus interesses de homem de bem e às exigências dos seus filhinhos, conservando apenas o título de madrasta. Na faina de cumprir obrigações pela tranquilidade da casa, a pobrezinha adoeceu gravemente, ameaçada pela tuberculose que lhe ronda o organismo. Aconselhou-lhe o médico o ar do campo, mas os seus graciosos rebentos, convertidos em pequeninas feras ingratas, opõem-se à medida, atormentando-lhe o coração de pai afetuoso e sensível. E você pergunta, que farei? Comove-me o seu sofrimento, mas não me espanta o quadro de provações redentoras em que foi envolvido. Há criaturas lutando com maiores obstáculos e vítimas de maiores tormentos. E se respondo a sua carta, minudenciando o assunto, é que uma só particularidade de suas palavras me provocou enorme estupefação, o seu propósito de suicídio. Isso é, efetivamente, doloroso e terrível. De todas as lutas abençoadas do momento, esse, meu amigo, é o único ponto negro de sua história. Desde os grandes profetas que precederam o Cristo, sabemos que o tempo se modifica, da manhã até ao crepúsculo, da noite até a alvorada. Cada dia tem seus berços e túmulos novos. Toda a paisagem de suas preocupações pode mudar-se num instante. Esse pensamento deve consolar o seu mundo íntimo, porque Deus não é Deus de imobilidade e indiferença, a vida move-se ao influxo de seu divino amor. Você, porém, pede-me orientação particularizada, definida. E conclusões esperará, porventura, de nós. Não estamos, aqui, à frente de oráculos infalíveis. Permanecemos esforçando-nos igualmente por eliminar as consequências deploráveis que os nossos atos geraram no passado e trabalhando pela aquisição de valores substanciais para a vida infinita. E como não disponho de outros conselheiros, a não serem a lógica e o bom senso, creio que para o seu caso com a justiça não deve esquecer a colaboração de um advogado eficiente, sem dispensar o concurso de um bom médico para o seu caso clínico. E procure ajudar a sua companheira devotada, removendo-a para o campo, depois de ouvir um técnico agrícola sobre a compra de sua propriedade rural. Para aliviar os seus desgostos de pai, adquira uma vara resistente que lhe faculte reajustar a educação doméstica dos meninos. Também fui pai e tive muitas ilusões quanto a prováveis direitos das crianças. É funesto engano acreditar que a gente miúda deva governar a colmeia caseira, antes do direito que receberá com o tempo. É preciso ensiná-la, pelos processos cabíveis, a cumprir as obrigações inadiáveis, ainda que semelhante atitude suscite a reprovação indébita de nossos melhores amigos. Se encontrar razoabilidade em minhas lembranças, faça isso e espere o futuro, sem descansar as mãos e sem esquecer que uma fisionomia alegre e otimista constitui um dos ângulos básicos no edifício do êxito. Entretanto, se julga meus despretensiosos conceitos ineficientes e inadequados, proceda como melhor entender, certo de que você e eu somos filhos do mesmo Deus e ambos possuímos um bem celeste que é a liberdade. Use-a, de acordo com o seu ponto de vista, e aguarde os resultados. 45. O anjo da saúde. Angustiado, o homem enfermo invocou a proteção do Cristo e clamou em lágrimas copiosas: Senhor, ampara-me. O coração desalentado no círculo das provas. Esgotaram-se meus recursos para a resistência. Não posso mais. Minhas noites são prolongadas vigílias, repletas de dor, e meus dias constituem longas horas de aflição permanente. A dor lacerou-me as carnes e desarticula-me os ossos. Compadece-te, Senhor meu. Desce um raio de tua divina luz que me restaura a força física, e me reergue o coração humilhado. Desiludido de todos os processos de cura, mobilizados na terra, volto-me para o céu, esperando-te a inesgotável misericórdia. Ajuda-me, pastor do bem. Vê os meus sofrimentos e auxilia-me.
De joelhos e braços abertos, o peregrino soluçava, contemplando o firmamento. Ouviu Jesus a oração e enviou-lhe o anjo da saúde, que desceu, bondoso e prestativo, surgindo aos olhos deslumbrados do infeliz enfermo. Em êxtase, o doente fitou o mensageiro e suplicou: emissário do médico divino, lava-me as feridas dolorosas, levanta-me o espírito abatido. Há muitos anos sou um miserável sofredor, embora a minha confiança no Pai de infinita bondade. De corpo chagado e apodrecido, sinto que a esperança e a crença desertaram de minha alma. Socorre-me, por piedade, caridoso emissário do céu. O gênio tutelar afagou-lhe a fronte, compassivo, e exclamou: meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde-me. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração? Viveste, até agora, amando o Senhor Supremo, acima de todas as coisas, e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicaste teu corpo e tuas faculdades à execução das divinas leis? Presa do antigo hábito de fugir à verdade, o homem quis proferir qualquer frase tendente a desculpar-se. Entretanto, a presença do emissário sublime empolgava-lhe o ser e não conseguia furtar-se ao império absoluto da consciência. Dominado pela realidade, respondeu em soluços: não. Ainda não servi as leis do Senhor como deveria. Contudo, anjo bom, compadece-te de mim, a enfermidade consome os meus dias, o sofrimento devora-me. O enviado pousou a destra na fronte do mísero, como se tentasse arrancar-lhe a verdade do fundo do coração, e interrogou: estarás, porém, disposto a esquecer, de imediato, o pretérito criminoso? Desculparás, fraternalmente, sem qualquer sombra de hesitação, a todos aqueles que te desejam mal? Auxiliarás o inimigo? O enfermo dirigiu ao preposto celeste um olhar de terrível angústia, e porque nada respondesse, o mensageiro continuou interrogando: perdoarás sempre, esquecendo ingratidões, injúrias e pedradas? Recomendarás os teus adversários a bênção do Todo-Poderoso, reconhecendo que eles são mais infelizes que tu mesmo, pela ignorância com a que testemunham? Exercerás a piedade, beneficiando as mãos que te ferem e olvidarás, sem esforço, a boca que calunia? Compelido pelas forças insofreáveis da consciência, o enfermo respondeu, sem trair a verdade: infelizmente, ainda não posso. Não emitirás pensamentos desarmônicos, ante a felicidade do próximo? Indagou o emissário, afável e benevolente: partilharás a alegria do vizinho e a prosperidade do amigo, como se te pertencessem também. Ajudarás ao irmão mais feliz, na consolidação da aventura que lhe coroa a existência. O mendigo da saúde recordou suas lutas interiores, junto daqueles que lhe pareciam mais venturosos, e respondeu, sincero: não posso ainda. Terás bastante disposição, prosseguiu afetuosamente o interlocutor, para manter viva a própria esperança. Compreendendo a paciência de Deus, que nos aguarda a iluminação, há milênios incontáveis, decidir-te-ás a esperar, sem revolta, o entendimento dos teus irmãos de luta, por alguns anos. Saberás calar a desesperação, a fim de auxiliar em nome do Pai Altíssimo, mobilizando as forças que te foram confiadas. O desventurado suspirou e disse com tristeza: ainda não me é possível proceder assim. Após intervalo mais longo, o anjo voltou a interrogar: cultivarás o silêncio, quando a leviandade e a calúnia espalharem palavras loucas em torno de teu corarão? Defenderás a saúde, evitando as reações invisíveis de pessoas que poderias ofender com as falsas e delituosas apreciações verbais? Ainda não sigo semelhante caminho, exclamou o infortunado. Poderás viver, continuava o mensageiro, no legítimo respeito à natureza, conservando o teu vaso carnal de manifestações na sublime posição de equilíbrio, através da temperança, e cumprindo com fidelidade o programa de serviço, em benefício de ti mesmo e dos semelhantes. Experimentas o prazer de ser útil, sinceramente despreocupado das atitudes alheias de gratidão ou recompensa? Ainda não, murmurou o interpelado em tom angustioso. O emissário envolveu o infeliz num olhar de compaixão infinita e acrescentou: ó, meu amigo, ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir, de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade, por muito tempo. Por enquanto, não peças vantagens que não saberias receber.
Roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. Em seguida, o emissário endereçou-lhe carinhoso gesto de adeus. O infeliz, entretanto, buscando retê-la, exclamou em soluços: ó enviado do céu, confiarei em Jesus. O anjo contemplou-o, bondoso, e respondeu ternamente: sim, eu sei. Isto, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. E afastou-se, para dar conta de sua missão, nas esferas mais altas. 46. Desajustado. Conheço-lhe os males, meu amigo, e reconheço a oportunidade de suas considerações. Após o surgimento da sublime luz da crença em sua alma, parece-lhe a paz um mito distante. Meu coração ganhou fé, assevera você traço, mas perdeu a tranquilidade. A palestra inteligente de preciosos amigos não acende em seu espírito o interesse de outro tempo. Se falam de economia, lembra você o serviço imenso de Jesus no setor da repartição dos bens terrestres. Se comentam a política, você recorda o programa do Cristo nas atividades do amor ao próximo. Quando a ciência, a arte e a literatura não sintonizam com as suas aspirações presentes, doloroso tédio invade-lhe o coração. Tolera as conversações sem movimentá-las e é com esforço que, muita vez, acompanha os comentários da vida e do mundo no círculo dos parentes, aos quais deve o tesouro dos júbilos familiares. A espiritualidade superior é, agora, sua preocupação dominante. Em muitas ocasiões, assemelha-se ao homem de um velho conto, de minha meninice, perdida em gruta escura e selvagem, procurando acesso ao oxigênio leve do campo. Antigamente, o mundo materializado fascinava-lhe os olhos. Era preciso correr na conquista de conhecimentos e vantagens, instalar a personalidade na galeria da evidência social e política e adaptar-se às dominações do momento, a fim de atender aos imperativos da existência terrestre. Mas, depois, uma luz forte colheu-lhe a mente na estrada. Deslumbrado a princípio, você acreditou que era mais uma lâmpada festiva, no castelo das sensações. No entanto, aos poucos, reconheceu que não se tratava de uma claridade como as outras. Porque você tratou sempre os problemas da vida alimentando o firme desejo de acertar, encontrou a luz elevados recursos em sua sinceridade, e penetrou seu país interior, devagarinho, iluminando-lhe a consciência. Desde então, nasceu novo entendimento em sua alma. Transformaram-se as paisagens internas e externas. Muitos quadros que lhe pareciam grandiosos, tornaram-se insignificantes. Situações invejáveis que noutra época seduziam seu coração, constituem hoje zonas escuras de que você foge naturalmente amedrontado. Vantagens converteram-se em perigos, conquistas em responsabilidades e muitos ganhos, que se lhe figuravam indispensáveis na tabela de aquisições do mundo, representam agora para você derrotas e perdas, que é necessário evitar em benefício de sua própria felicidade. Desajustado. Desajustado. Seu pensamento repete essa definição todos os dias e seus velhos afeiçoados renovam a mesma observação. Debaúde, procuram nos seus gestos, atitudes e palavras, o homem que você já foi. Alguns afirmam que a velhice prematura se assenhoreou de seus dias, exclamaram outros que a experiência religiosa lhe embotou o raciocínio. Você mesmo, em momentos de prova mais áspera, esforça-se inutilmente por tornar ao passado. Todavia, não é mais possível o caminho de regresso. A verdade domina a fantasia e você é compelido a permanecer na mesma posição de deslocamento espiritual. Desajustado. Desajustado. Desde alguns séculos, existe no mundo a chamada Legião dos Homens Marginais. São eles judeus alemães, nas sociedades germânicas, anglo-indianos, em círculos hindus, mestiços na África portuguesa e na ilha de Java. Sentem-se deslocados, ansiosos, insatisfeitos. Chamou-lhes sem pátria, viajando a caminho de um porto que jamais encontrarão. Exasperam-se e sofrem, sem remédio que lhes cure a chaga íntima. Um deles, Stefan Zweig, sensibilidade extraordinária a serviço da inteligência, enfadado de fichários e passaportes, angustiado pela sua condição de peregrino internacional, preferiu o suicídio, menosprezando os dons de Deus. Seu sofrimento, porém, meu amigo, era pior. Seu desajustamento, mais grave. Não havia pátrias terrenas que lhe pudessem satisfazer o ideal, porque a fé conferirá ao seu coração a cidadania do mundo. Sofreria pelo brasileiro, como pelo javanês,
Meditaria na dor comum, onde essa dor aparecesse. Desprendera-se dos laços humanos, embora permanecesse dentro deles, segundo a expressão física. Era um prisioneiro libertado, conservando os grilhões por amor ao dever. O sangue que lhe corria nas veias modificara-se. Pertencia ao organismo da humanidade. É por isso que a sua angústia interior ultrapassara a aflição dos que disputam-o na pátria terrestre, confinada por pontes, árvores, rios ou cercas de arame. Ansiava o seu coração por uma esfera mais alta, onde pudesse pulsar ao ritmo da compreensão universal. Para você, também, não há outro remédio na terra senão prosseguir avante, procurando manter no seu espírito a bênção da divina serenidade. E quando o desalento assediar, de longe, o seu coração, lembre-se da súplica de Jesus, em favor dos continuadores amados. No capítulo 17, do Evangelho de João, o Mestre exclama: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não ignorava que a sua lição deslocaria a mente dos aprendizes, reajustaria os valores da existência aos olhos de cada discípulo, perante a revelação da eternidade e lhes traria profunda renovação interior. Compreendia Jesus que esse trabalho é básico e essencial na edificação do reino de Deus, e reconhecendo que necessitava esclarecer os aprendizes, de maneira inequívoca, ele mesmo tomou a posição da margem. Nem no céu, onde não poderia descansar ainda, nem na terra, onde não conseguiria identificar-se com a maioria dos mortais e, sim, na cruz, na situação de marginal divino, convidando as criaturas ao monte da ressurreição. É evidente, pois, que o Cristo previu esse desajustamento temporário e espera que o cooperador fiel de sua obra tome a cruz que lhe pertence e lhe siga os passos, a caminho da vida imortal. 47. Parábola moderna. E eis que, em plena assembleia de espiritualidade, se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigia o seu amigo sábio e benevolente, que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo: benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondeste bem. Faz isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu atitude paternal e narrou: um espiritista convencido quanto à sobrevivência da alma, mas não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia de Madureira para Gávea, quando encontrou, em certa rua, determinada reunião de pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade. Porque viviam distanciadas da ciência da expressão, suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam um exercício de virtudes santificantes. Os desencanados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que se lhe rogasse a valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou-se, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso cooperar. Isto não é espiritismo. E passou apressado, em busca de seus interesses. No entanto, um materialista, de bom coração e reta consciência, que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia e, observando-lhe a determinação na prática ao bem, distribuiu palavras de conforto e encorajamento entre aquelas criaturas de aprimoradas qualidades morais, deixando, ali, as bases de uma escola que funcionaria, em breve, aperfeiçoando valores e melhorando conhecimentos. Seguiu mencionado o adepto do espiritismo, estrada fora, quando se lhe deparou um quadro doloroso. Miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caíra nas vizinhanças de soberbo jardim, cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas do braço de um homem caridoso que auxiliasse o transporte da enferma. Sentindo a aproximação do crente, sob nosso exame, acorreram, pressurosas, ambas as infelizes que ainda podiam andar, suplicando-lhe socorro em palavras da gíria, a evidenciarem, porém,
justificada a aflição e ardente desejo de ser úteis. O espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa, dedicada a prazeres menos dignos e, receando o falso julgamento de sua conduta, negou-se, exclamando: "Não, não posso ajudar. Isto não é espiritismo." E afastou-se, sem mais delongas. Entretanto, o ateu, que lhe vinha nas pisadas, ouviu o clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando, imediatamente, para que fosse asilada em hospital próximo e colaborou no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. Mais adiante, seguindo o espiritista o seu caminho, encontrou um grupo de trabalhadores, filiados às igrejas evangélicas do protestantismo, angariando auxílios para um serviço de assistência a meninos desamparados. Moças e velhos, rapazes e anciãos, cantavam na via pública, enternecendo corações com as reminiscências de Jesus. Fim do número musical. Algumas jovens distribuíam flores naturais, em troca de insignificantes donativos, destinados ao socorro de criancinhas órfãs e desvalidas. Uma das graciosas meninas aproximou-se e ofereceu-lhe uma rosa, acrescentando: "Amigo, cooperar conosco na assistência aos pequeninos abandonados." O interpelado, porém, viu que o agrupamento trazia numerosos exemplares de jornais e revistas com interpretações religiosas diferentes daquelas que o seu raciocínio aceitava, e, colocando-se em posição contrária à cooperação cristã, respondeu rudemente: "Não, não posso atender. Isto não é espiritismo." E prosseguiu, rua fora, apressadamente. Todavia, o materialista bondoso, que o seguia acidentalmente, foi colhido pela solicitação das jovens e, sentindo-se feliz, pela expressão de humanidade que a reunião apresentava, conversou alegremente com as meninas, encorajando o serviço de confraternização e benemerência que se levava a efeito, e, depois de anotar o endereço da instituição, a fim de acompanhar o trabalho de mais perto, valeu-se da bolsa que trazia e adquiriu muitas flores de auxílio, com espírito amigo das boas obras e não com a disposição agressiva dos combatentes, despreocupado de qualquer recompensa. E o espiritista seguiu seu caminho para a Gávea e o materialista continuou na estrada de bondade espontânea. O mentor fez longo intervalo e, em seguida, perguntou ao consulente, qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia. "Ah! Certamente", replicou o interlocutor, sensibilizado, "foi o materialista, que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor." O sábio espiritual sorriu e falou-lhe, antes de despedir-se: "Então, vai, e faze tu mesmo." 48. O discípulo ambicioso. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás, no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava, presunçoso traço, entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor, perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita, em obediência às tradições dos reis e juízes do passado e, logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança, mas, como efetuar as reformas necessárias, através de simples atitudes idealistas. E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou, em tom cordial: "Com que então o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração." "Ah! Sim, é verdade", exclamou um leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: "Precisávamos de alguém, com bastante coragem, para salvar o Messias Nazareno." "Oh! Sim", disse Judas, contente traço, "compreendo a situação." "De fato", prosseguiu o chefe do templo, "necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política e, em boa hora,
Os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, homem providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham o Nazareno, porém, todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão de voz, impressionando o interlocutor pela segurança